Em 1924, nas profundezas de uma pedreira de calcário na tranquila cidade de Taung, África do Sul, um trabalhador fez uma descoberta que desafiaria o mundo da ciência e redefiniria nossa compreensão da evolução humana. Era o crânio fossilizado de um jovem hominídeo pertencente ao Australopithecus africanos, que logo se tornou um ícone na comunidade científica. Esse crânio, que viria a ser conhecido como a criança de Taung, não era apenas um fragmento do passado. Era uma janela para um mundo antigo, um portal para entender nossas próprias origens. Mas o que torna a criança de Taung tão especial? A descoberta da criança de Taung não foi apenas um marco na paleontologia. Ela desencadeou uma revolução no pensamento científico. Antes de sua descoberta, a crença predominante era de que a humanidade havia se originado na Europa ou na Ásia. Esse pequeno crânio, com cerca de 2,8 milhões de anos, foi a primeira evidência fóssil de que nossos ancestrais humanos primitivos se originaram na África. Mas havia algo mais. O crânio foi encontrado entre muitos ossos de outros animais, na maioria pequenos, e muitos deles estavam gravemente danificados, como se os animais tivessem sido abatidos. Por décadas, esses fósseis foram interpretados por especialistas como evidências de que hominídeos como o Australopithecus não eram frugívoros. Eles eram caçadores carnívoros, os chamados macacos homens predadores. Essa interpretação se encaixava perfeitamente na visão romântica de um passado repleto de perigos e aventuras, onde os primeiros hominídeos dominavam a paisagem africana não apenas como sobreviventes, mas como predadores temíveis. Levaria mais de 80 anos para que os cientistas percebessem que, na verdade, o sítio de Taung não era prova de que os Australopithecus eram caçadores. Novas técnicas e uma compreensão mais profunda dos fósseis revelaram uma história diferente, mais complexa e, de certa forma, mais surpreendente. O sítio de Taung era, na verdade, evidência de que os próprios hominídeos estavam sendo caçados. Ninguém percebeu na época, mas o crânio da criança de Taung apresentava marcas claras de trauma violento, orifícios de perfuração na base das órbitas oculares, uma fratura no topo do crânio e arranhões nos lados. Portanto, as marcas no crânio não eram de lutas ou caçadas, mas sim evidências de um ataque mortal e acabariam por provar ser as características distintivas de um predador do qual ninguém suspeitava. A ideia de que nossos ancestrais foram caçados por outros animais teria sido uma surpresa para o antropólogo que primeiro estudou a criança de Taung. Seu nome era Raymond Dart, um antropólogo influente da época. Dart acreditava firmemente que a violência e a caça eram os motores da evolução humana. Baseando-se em suas observações de babuínos e de sociedades de caçadores-coletores, ele via a agressão e a competição como as forças fundamentais que moldaram nossa espécie. Dessa forma, Dart e muitos antropólogos de sua época construíram uma narrativa de que os Australopithecus eram carnívoros vorazes à medida que mais e mais fósseis emergiam e pareciam apoiar essa ideia. Um desses fósseis foi descoberto em uma caverna sul-africana em 1949. A calota craniana óssea de um jovem hominídeo com duas marcas de perfurações muito suspeitas. Esse crânio parcial pertencia a um jovem membro do Paranthropus robustus, datado entre 1,8 e 1,5 milhão de anos atrás. Foi encontrado ao lado de fósseis de outros mamíferos, como antílopes e babuínos, muitos dos quais também estavam danificados ou tinham apenas seus crânios preservados. O crânio da criança, rotulado de SK-54, sofreu duas perfurações na parte de trás da cabeça, e o osso no interior da calota, onde essas perfurações estavam, indicava que a vítima estava provavelmente viva ou apenas muito recentemente morta quando foi atacada. Na época, um escritor científico chamado Robert Ardrey tomou esses fósseis como evidência de violência interpessoal. O SK-54, segundo ele, havia sido vítima de 2 golpes na parte de trás da cabeça com um objeto pontiagudo por um outro hominídeo.
Logo, a ideia começou a se firmar de que nossa evolução foi profundamente moldada pela violência, incluindo entre humanos. Ardrey deu a essa ideia o nome bastante sensacionalista de teoria do macaco assassino. Dart, por sua vez, descreveu-a como a transição predatória do macaco para o homem. E essa visão pareceu ganhar outro grande impulso com uma descoberta feita em um sítio de caverna sul-africano chamado Makapansgat. A caverna foi encontrada repleta de ossos de australopitecos africanos e muitos outros mamíferos, a maioria dos quais, como no sítio de Taung, estavam quebrados. Raymond Dart estudou mais de 7.000 restos desse local e ficou impressionado com o fato de que os fósseis consistiam quase inteiramente de crânios e vértebras cervicais. Então, ele concluiu que as fraturas nessas ossadas eram evidências de golpes de caçadores e que a alta proporção de crânios significava que os hominídeos estavam levando as cabeças de suas presas como troféus, incluindo as cabeças de sua própria espécie. Mas no campo da antropologia, mudanças estavam em andamento. Justamente quando a teoria do macaco assassino estava atingindo seu pico de popularidade, outros cientistas começaram a suspeitar que, na verdade, tínhamos passado a maior parte de nossa história evolutiva sendo presa de outros caçadores melhores. Entre os antropólogos com essas novas interpretações estava o americano Sherwood Washburn. Enquanto fazia pesquisas em uma reserva de caça na África, ele notou como os predadores modernos comiam seletivamente as carcaças, comendo as partes carnudas e macias e deixando os crânios, mandíbulas e vértebras superiores para trás. Ele percebeu que esse era o mesmo padrão de ossos que Dart viu nos locais de supostos caçadores de cabeças hominídeos. Washburn também observou hienas carregando partes de carcaças e estocando os ossos ao redor de suas tocas, novamente criando um padrão como o que Dart estava vendo nas cavernas sul-africanas. Washburn publicou suas observações em 1957 e argumentou que os australopitecos não eram caçadores de cabeças. Em vez disso, eles eram presas de carnívoros como as hienas. Esse foi um grande ponto de virada em nosso entendimento da história evolutiva. Por décadas, Dart e seus contemporâneos estavam estudando a natureza humana no contexto social violento da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, fazia sentido que eles entendessem a nossa história como sendo moldada pela agressão. Mas enquanto eles se apegavam a esse modelo, antropólogos mais jovens começaram a explorar as ideias de Washburn. E seu trabalho teve impacto suficiente para que, quando um outro fóssil hominídeo danificado foi encontrado, dessa vez em Olduvai Gorge, na Tanzânia, em 1960, outros hominídeos não foram considerados os principais suspeitos. Nesse caso, o fóssil era o OH8, abreviação para Olduvai hominídeo número 8, um pé esquerdo parcialmente desfigurado de Homo habilis, descoberto pelo antropólogo Louis Leakey. O osso do tornozelo tinha marca de dentes, e a esposa e parceira de Leakey, Mary Leakey, concluiu que as marcas vieram de um carnívoro que provavelmente não era uma hiena, mas também não era de outro hominídeo, corroborando mais uma vez a ideia de que os hominídeos poderiam ter sido caçados. Em 1970, o paleontólogo sul-africano Charles Kimberley Brain revisitou o local da caverna onde o SK-54, aquele crânio com ferimentos perfurantes, havia sido encontrado. Ele queria entender por que todos aqueles fósseis se acumularam ali, e percebeu que os fósseis não eram sinais de hominídeos caçando, e muito menos lutando entre si. Em vez disso, ele argumentou que esses fósseis foram vítimas de um antigo leopardo faminto. Por exemplo, ele apontou que os leopardos modernos frequentemente escondem suas caças em árvores ao redor dessas cavernas, e os ossos acabam caindo nelas. Mas a evidência mais convincente foi que os ferimentos perfurantes no SK-54 combinavam perfeitamente com os dentes caninos inferiores de um leopardo. O que significa que algum grande felino atacou o SK-54, arrastando-o pela cabeça até uma árvore, com seus ossos caindo depois na caverna.
Dessa forma, como com o Ashburn, as observações de Brain sobre o comportamento de carnívoros foram fundamentais para repensar se nossos ancestrais hominídeos eram caçadores ou caça. Grandes felinos e hienas se mostraram muito mais habilidosos em criar exatamente os tipos de conjuntos ósseos que Dart havia visto naquelas cavernas sul-africanas. E uma vez que os antropólogos começaram a pensar sobre como os ossos foram depositados e preservados em diferentes ambientes, pareceu menos provável que os pequenos hominídeos, como os australopitecos, fossem matadores sanguinários. E esse novo entendimento eventualmente retrocedeu até aquele fóssil hominídeo inicial, a criança de Taung. Em 1995, pesquisadores revisaram os fósseis daquele local e notaram um conjunto totalmente novo de pistas. Por exemplo, notaram que a natureza dos danos no crânio de Taung era similar à encontrada nos crânios de babuínos recuperados no mesmo local. E também havia restos de grandes cascas de ovos na área. Então, a equipe propôs que a criança de Taung, junto com os outros animais encontrados, foram de fato vítimas de um grande pássaro. Eles encontraram evidências ainda mais convincentes em 2006, quando compararam os crânios da criança de Taung com os de macacos modernos que foram predados por águias. Os cortes e perfurações na base de suas órbitas oculares correspondiam aos danos feitos naqueles crânios de macaco. Então, a criança de Taung provavelmente foi morta por uma antiga e gigantesca ave de rapina. Da mesma forma, lembra-se do OH8, um pé do Homo habilis encontrado pelos Leakeys? Bem, em 2012, pesquisadores revisaram também aquele fóssil e notaram algo novo. Os ferimentos perfurantes no osso tinham duas ranhuras extras que combinavam com as cristas encontradas nos dentes de crocodilos. Com todas essas novas evidências, a narrativa mudou de uma de predadores dominantes para uma de espécies constantemente sob a ameaça de predadores mais poderosos. Hoje, parece que nossa evolução foi moldada menos pela nossa necessidade de matar do que pela nossa necessidade de não sermos mortos. A pressão seletiva para evitar sermos presas fáceis emergiu como uma força fundamental na moldagem de nossas adaptações evolutivas. Essas adaptações, vistas agora sob uma nova luz, incluem alguns dos traços mais distintivos da humanidade. A bipedalidade, ou capacidade de se deslocar sobre dois pés, por exemplo, pode ter se desenvolvido como uma maneira de melhorar a vigilância contra predadores, permitindo aos nossos ancestrais uma visão mais ampla de seu entorno. O aumento do tamanho corporal não era apenas uma questão de força, mas também uma defesa contra ataques. O uso das mãos, agora livres pela bipedalidade, tornou-se uma ferramenta essencial para a defesa e manipulação do ambiente. Alguns especialistas também apontam que a fala nos deu a capacidade de planejar em vez de apenas reagir. Mas vale ressaltar que a criança de Taung, o SK-54 e o OH8 eram todos hominídeos bípedes, e ainda assim foram devorados. Portanto, alguns pesquisadores sugeriram que talvez nosso legado evolutivo desse período perigoso seja simplesmente nossa capacidade de cooperação. A capacidade de comunicação complexa pode ter surgido como um meio de coordenar esforços em grupos, alertar sobre perigos e assim melhorar as chances de sobrevivências em um mundo cheio de ameaças. Essas adaptações, nascidas da necessidade de sobreviver em um ambiente hostil, são os pilares fundamentais do que nos torna humanos. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.